Aleluias. Gosto muito de falar isso, porque estar feliz com Jesus não depende da situação nem do estado que a gente está, não é verdade, irmãos? Estar feliz com Jesus é um caso à parte. Estar feliz com Jesus é o que precisa ser a base, aquilo que vai, sabe, verdadeiramente ditar o estado da nossa vida. Amém? Então vamos lá? Nessa noite eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos mergulhar fundo no Heróis da Fé. Aleluias. Hebreus capítulo 11. Se você puder, já abre aí também em Gênesis capítulo 5. Aleluia. Amém? Hebreus capítulo 11. Vamos ler o verso 5. Semana passada, o bispo trouxe uma palavra e ele falou de Abel. E hoje nós vamos falar de Enoque. Amém? Todo mundo achou Hebreus capítulo 11? Amém? Diz assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. O verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Vamos lá para Gênesis agora. Gênesis capítulo 5. Vamos ler o verso 22, que diz assim: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Verso 24. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém? Fecha os teus olhos, coloca a mão aí onde você leu essa palavra. Senhor, nessa noite, ó Deus, nós queremos aqui, Pai, apresentar ao Senhor o nosso coração. Estamos diante da Tua palavra, Deus, que ela é viva, ela é eficaz. E nós queremos agora, Deus, pedir ao Senhor sensibilidade, Deus, reverência, temor diante da Tua palavra. Que o nosso coração se volte ao Senhor totalmente nesse momento, ó Pai, para que ela surja efeito, para que a manifestação do Teu Espírito, ó Deus, possa vir a trabalhar, Senhor, não só nesse ambiente, mas também dentro de cada um, ó Deus. Nós rendemos ao Senhor, Deus, as nossas vidas e queremos uma vez mais declarar para o Senhor, Espírito Santo, que o Senhor é mais que bem-vindo nesse lugar, o Senhor é mais que bem-vindo no nosso meio. Nós desejamos e queremos a Tua atuação aqui, Espírito Santo. Sem o Senhor aqui, Pai, isso não faz sentido. Sem a Tua presença, Espírito Santo, nada pode acontecer, Pai. Esse culto se torna vazio. Essa palavra, Senhor, serão apenas palavras ditas, mas é o Senhor que torna vida. É o Senhor, ó Deus, que faz efeito, Senhor, dentro de nós. E nós rendemos ao Senhor o nosso coração em entrega, em devoção, em reverência, Senhor, e temor pela Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Não ligue se eu tomar um pouco mais de água.
A minha garganta, ela tá sofrendo muito. Ontem me botaram no coral, tipo assim, a voz de Aline Barros passando para Ana Paula Valadão. Daliane já trouxe já uns remedinhos para minha garganta, porque misericórdia. Brincadeiras à parte, só para você rir, amém? Amados, nessa noite nós vamos falar sobre Enoque. Esse grande homem de fé, tão pouco falado, né? Desafiador falar desse homem, porque se você procurar na Bíblia, os trechos dele são tão pequenos. Enquanto eu orava a Deus, eu falei assim, Senhor, como nós vamos falar da vida desse homem? E daí a primeira coisa, irmãos, quando eu estava lendo esses pequenos versículos sobre Enoque, o Senhor logo me despertou que a história dele está na Bíblia. Não é por causa dele. Não é pela vida de Enoque, não é para poder falar sobre a forma que esse homem viveu. Não é por causa dele. Na verdade, Deus permitiu isso. Mas, na verdade, é para nós. A história de Enoque, por menor que seja aqui escrita, é para nós, irmãos. E esse homem, com essa pequena história que você acabou de ler, ele entrou para a galeria dos heróis da fé. Meu Deus, isso é tão tremendo, sabe? E daí, eu quero te ajudar a entrar na vida desse homem, para a gente poder extrair dele as lições que Deus quer trazer para o nosso coração, para a nossa fé. Porque se nós pararmos para ver, esse homem, ele veio da descendência de Adão. Se nós pararmos para ver toda a história, Adão, ele teve ali 2 filhos, história que foi contada na semana passada, Abel, Caim. Caim vai e mata seu irmão Abel. E a história e o histórico de Caim, exatamente é o reflexo de como estava o coração dele. Um coração voltado para a maldade, um coração, sabe, voltado para o pecado, um coração onde estava totalmente entregue aos seus desejos, sabe, aquilo que estava corrompendo o coração dele estava totalmente entregue. E o que vai me chamando a atenção é que são tão poucos versículos que fala sobre Enoque, mas quando nós olhamos todo um contexto, a gente começa a ver como traz a realidade da história desse homem na Bíblia. Porque a gente consegue ver que os descendentes aqui de Adão são homens, sabe, que não se lembravam mais de Deus. O único filho que resta é Caim. E como a gente consegue ver, desde a época de Adão e Eva, quando o pecado entra, quando aquela realidade, com a comunhão, com o relacionamento com Deus, começa a mudar, a realidade do pecado começa a ser real na vida do homem, a Bíblia vai dizer que Adão se esconde de Deus. E desde que o pecado entrou, irmãos, a humanidade, aqueles que se corrompem, aqueles que se entregam à maldade, é sempre se afastar de Deus, é sempre se esconder de Deus. E o último versículo que fala sobre Caim, que está lá no capítulo 4, no verso 16, vai dizer assim: retirou-se Caim da presença do Senhor. A gente consegue ver que foi sempre o homem que se retirou da presença de Deus. Quando o pecado entra, quando o pecado corrompe o coração do homem, uma coisa que nós precisamos saber é que nunca vai ser Deus que vai se distanciar, nunca vai ser Deus que vai retirar a sua presença, mas o homem, quando ele está corrompido, quando ele está, sabe, totalmente entregue à maldade, assim como aconteceu com Adão, assim como aconteceu com Caim, é o homem que sempre se retira da presença de Deus. E o histórico que conta da descendência de Caim é o reflexo da atitude dele. A descendência de Caim foi um povo que estava distante de Deus. Um povo que estava fazendo como Caim fez, distante da presença, distante da glória, distante da comunhão. A mesma forma que Caim se retirou, o povo também e os seus descendentes não buscavam mais a Deus. E o mais interessante é que Caim, ele também teve um filho.
E esse filho, ele também colocou o nome de Enoque. E dali depois você vai saber o significado, entrar nesse nome. Porque no capítulo 5, aonde a gente leu como base, junto com Romanos, vem entrando agora falando sobre os descendentes de Adão. Aonde Deus dá uma nova oportunidade para que Adão e Eva pudessem gerar algo também de valor. Porque você sabe, você ouviu na semana passada sobre a vida de Abel. A vida desse filho que entendia e vivia o sacrifício, que sabia o que era dar o melhor para Deus. Porém, agora eles já não tinham mais Abel, eles só tinham Caim. E aqui, aonde a gente consegue ver no capítulo 4, no verso 25, vai dizer assim: tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro, descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Aí a gente consegue ver que a história de Enoque, ela não se resume só nesses 2 versículos. A história de Enoque, queridos, passa a ter um contexto. Enquanto Deus não deu a Adão e Eva alguém que entrasse exatamente no lugar de Abel, porque deixa eu te explicar, Sete, que foi esse filho que Deus deu a Adão e Eva, o significado desse nome Sete é substituto. Deus permitiu que ele tivesse um filho para substituir Abel. Então Deus deu a Adão e Eva alguém, um filho que substituísse Abel, mas com a mesma essência, com a mesma paixão, com alguém que iria continuar buscando ao Senhor. E aqui no capítulo 5 a gente começa entrando, Deus dá a genealogia de Adão, aonde Caim não entra, mas aonde Sete entra. E aqui você vai passar a ler aqui, você vai ver aqueles nomes esquisitos que a gente sabe que tem. Mas eu quero aqui citar, porque quando você para ler, são 3 que marcam. Sete, que foi o filho. Aí entra Enos, que foi o filho de Sete. A Bíblia vai dizer que Enos, ele invocou o nome do Senhor. Foi ele que começou a buscar ao Senhor. Ele começou a levantar um altar para o Senhor. Ele se lembrou do Senhor na sua geração. E depois vai falar de Enoque, o homem que andou com Deus. E depois de Enoque vai entrar Noé, aquele que serviu ao Senhor. Mas Noé fica para a próxima, Noé não é hoje. Então, amados, são 3 que marcam essa descendência. São 3 que traz sentido aquilo que nós vamos falar. Por mais que seja grande, por mais que sejam muitos dentro dessa descendência, mas Deus destaca 3 que chamou a atenção do coração de Deus. Destaca 3 que no meio de uma geração caída, na geração de Caim, na geração daqueles que não se lembravam do Senhor, na geração daqueles que estavam entregues ao pecado, à maldade do coração, se levanta uma geração com apenas alguns homens que fizeram um diferencial nos seus dias. E a gente consegue ver que Deus, Ele prepara todas as coisas. Amados, a gente consegue ver que Enoque, ele é bisavô de Noé. E ele antecede os dias de Noé. Aonde ele começa também a entrar naquela realidade. Em Gênesis capítulo 6 vai dizer como estava o povo. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Essa era a realidade do povo. Essa era a realidade dos homens nos dias de Enoque também.
um povo caído, um povo que estava totalmente entregue à maldade do seu coração. E eu fico imaginando como que Deus estava olhando para a terra, olhando para a sua criação, olhando e vendo toda aquela maldade, olhando e vendo o povo totalmente entregue, mas de repente Deus olha e encontra um homem que estava andando com ele. Um homem que tinha apenas uma intenção no seu coração. E sabe qual era a única intenção no coração desse homem? Era agradar a Deus. Deus olha e encontra Enoque. No meio daquela geração caída, Deus encontra um homem que estava andando com ele. Ele encontra um homem. E amados, eu posso te falar uma coisa: não existe testemunho melhor do que o testemunho que Enoque teve. Não existe testemunho melhor. É exatamente pelo seu testemunho de um homem que andou com Deus e que agradou a Deus é que você conhece o nome dele. Você conhece o nome de Enoque? Você já ouviu falar sobre esse homem exatamente pelo seu testemunho. Qual foi o seu testemunho? De alguém que andou com Deus, de alguém que agradou a Deus. E eu consigo ver, queridos, que não existe testemunho melhor para que alguém possa desejar tocar o coração de Deus que não seja o testemunho de Enoque. A gente consegue ver, amados, que Enoque, ele entra para a galeria dos heróis da fé pela simplicidade, sabe? A simplicidade que Deus estava procurando. Enoque, ele não entrou para a galeria dos heróis da fé por grandes atitudes de fé. Enoque, ele não está na galeria de fé dos heróis por uma atitude sobrenatural que ele tomou na sua geração. Alguma coisa, sabe, que ficou marcante, que ele fez diante do Senhor. Enoque entrou para a galeria dos heróis da fé porque ele andou com Deus. Ele entrou para a galeria dos heróis da fé porque ele agradou ao Senhor. Enoque é uma inspiração para nós, amados, que o que Deus procura não são apenas atitudes, mas é uma vida de fé. O que Deus está procurando não são pessoas que venham estar no culto tendo uma atitude de fé aqui agora, mas quando sair da igreja não venha manter uma vida de fé. E o nosso problema hoje, eu falo dos nossos dias, é exatamente fazer o que Enoque fez. Andar com Deus. Ter uma vida de fé. Por isso que muitas vezes, sabe, as circunstâncias nos cercam. Por isso que muitas vezes estamos diante das dificuldades, das circunstâncias difíceis. Porque se não for essas circunstâncias que às vezes nós batemos de frente, a gente jamais vai agir em fé. Se a gente não consegue andar em fé, ou ter uma vida de fé, as ocasiões vai ter que pelo menos fazer a gente ter uma atitude de fé. Mas o que Deus está procurando, queridos? Olha para a vida de Enoque e resume isso para você. O que Deus está procurando? Pessoas que andem em fé. Pessoas que andem com Deus em fé. Ele não teve uma atitude de fé, mas ele andou em fé. E essa galeria da fé, queridos, ela continua. Essa galeria da fé, esses heróis que está escrito, não parou por ali. Deus ainda continua procurando homens e mulheres que estejam dispostos a escrever a sua história na eternidade com marcos de fé. Deus ainda procura. Deus ainda continua olhando para nós nesses dias, procurando pessoas que estejam dispostas a ter uma vida de fé. Pessoas que escrevem a sua história na eternidade. Pessoas que estejam dispostas a andar com Deus. Assim como Enoque andou. Quando a gente fala de Enoque, a gente traz essa realidade. O que Deus está procurando?
O que Deus está procurando? Homens e mulheres que andem com Ele. Homens e mulheres que andem com Ele. Eu creio, amados, que talvez essa palavra ela vai ser tão simples, mas tão simples. Porque o que Enoque passa é essa simplicidade. Porque o que Enoque traz para nós é a simplicidade da vida cristã. Sabe, aquelas coisas tão simples que a gente se esquece no dia. Aquelas coisas simples que a gente deixa despercebido por procurar as grandes coisas com Deus. E às vezes por procurar as grandes coisas com Deus, a gente deixa de andar com Ele. E Deus está procurando pessoas que queiram andar com Ele. Pessoas que queiram andar em fé. E aqui eu quero entrar falando sobre aquilo que Deus procura. Pessoas que andem em fé com Ele. Andar com Deus, amados, exige algumas coisas de nós. Andar com Deus vai exigir algumas coisas de nós. E eu quero retirar exatamente da vida de Enoque. Desses poucos registros, dessas poucas coisas que você acha que tem sobre ele, mas eu quero mostrar para você que são lições que pode servir como base para a nossa fé. Andar com Deus vai exigir de nós dedicação. Vira para o seu irmão e fala assim: dedicação. Andar com Deus vai exigir dedicação. Só os dedicados andam com Deus. Só os dedicados andam com Deus. Enoque, o seu nome no original, o significado é dedicado. O significado do nome Enoque no original é dedicado. E dedicado, ele vai ter alguns significados, que a qual entra no nome dele, que é consagrado, oferecido, aquele que se entrega, aquele que se empenha. Aí quando você entra para ler Gênesis capítulo 5, eu vou ler, ao invés de ler o nome Enoque, eu vou ler o significado. Andou Enoque dedicado com Deus. E já não era porque Deus o tomou para si. Como que começa mudando todas as coisas, irmãos? Porque andar com Deus vai exigir de nós essa dedicação. Andar com Deus exigiu de Enoque dedicação. Mas não é só essa dedicação de se empenhar. Porque como eu te falei, os dias e a sua geração era uma geração caída, uma geração corrompida. E o que andar com Deus exigiu de Enoque? Consagração. Exigiu de Enoque que a vida dele fosse totalmente consagrada ao Senhor, oferecida ao Senhor. E a gente consegue ver que o que Deus está querendo trazer na nossa realidade hoje é que Ele procura essas mesmas pessoas, pessoas dedicadas, pessoas consagradas, pessoas que venham se entregar, se empenhar, se oferecer ao Senhor, ao ponto de andar com Ele todos os dias. Aí você vai falar assim: mas pastor, a minha realidade é tão diferente de Enoque. Irmãos, não tem nada diferente. Os dias de Enoque eram os dias de pecado total, maldade. E os nossos dias, olha só, 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 5, vai dizer: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, olha isso agora, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade,
negando-lhe, entretanto, o poder. Esses são os nossos dias. E você acha que dentro dessa realidade os olhos de Deus não estão aqui agora olhando, procurando os Enoques desses dias? Nesses dias difíceis e trabalhosos, com pessoas trabalhosas, pessoas difíceis, Deus ainda está procurando os seus Enoques. Quem são eles? Homens e mulheres separados, consagrados, entregues, aqueles que se dispõem a se empenhar a uma causa. Os nossos dias são os dias difíceis, aonde Deus procura pessoas dedicadas. Os Enoques, aqueles que estão se separando para o uso exclusivo do Senhor. Enoque, ele foi diferente no meio da sua geração. Ele se destacou com o seu testemunho, porque em meio a uma geração caída, ele decidiu, queridos, se entregar para ser uso exclusivo do Senhor. Uso exclusivo do Senhor. O que ele estava querendo dizer? O fato do meu nome estar aqui escrito, que eu andei com Deus, significa que nada mais me usou, apenas Deus. O mundo não usou, o pecado não usou, a maldade do coração que estava dominante no coração dos homens não me usou, mas era Deus. Era Deus. É necessário uma dedicação nesses dias para andar com Deus, irmãos. É necessário nós nos dedicarmos a Ele nessa mesma intensidade que Enoque se dedicou. É muito fácil a gente olhar, meu Deus, como é poético e como que é lindo. Você olhar para Enoque e falar assim, meu Deus, ele foi transladado, oh meu Pai. Coisa linda, quem me dera, Jesus. Mas na hora de pagar o preço, de se entregar, de se separar, de se dedicar, fazer jus ao seu nome, meu Deus, é aí que a gente corre, é aí que a gente, sabe, não se dispõe. Mas a galeria ainda está aberta, pronta para entrar homens e mulheres. A galeria ainda está aberta, porque Deus continua procurando os dedicados. A Bíblia ainda vai dizer que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Dá para você entender isso? O reino de Deus continua sendo tomado por esforço, irmãos. Empenho, dedicação, consagração. Se esforçar para conquistar o reino, para viver o reino. Muitas vezes é lutar contra a carne, é lutar contra o sistema desse mundo. Aí que a gente começa a trazer a responsabilidade para nós. E ver que esse homem é digno mesmo de estar escrito ali. Porque eu consigo ver e eu consigo imaginar. Se tivesse lápides daqueles homens, sabe, dos descendentes de Adão. Aí começa dizendo o nome de um, a idade morreu. O nome, a idade morreu. E foi assim. Até que chegou em Enoque. Aí eu consigo imaginar, você deve estar dizendo assim, nossa, mas na lápide dele estava escrito, Enoque, aquele que andou com Deus. Mas irmãos, ele nem teve lápide, porque ele não viu a morte. Ele agradou a Deus de tal ponto que Deus o tomou para ele. E o mais lindo de tudo, que apenas em Hebreus vai dizer essa palavra transladado. Em Gênesis vai falar que Deus o tomou para si. Mas em Hebreus, o escritor vai falar que ele foi transladado. O significado de transladado é trocar de lugar. É como se Enoque não coubesse mais nessa terra. Deus falando, cara, você não tem mais nada para você nessa terra. Deixa eu te trocar de lugar.
Você precisa sair desse lugar. Você tem um lugar superior a isso daqui. Meu Deus. É necessário, queridos, dedicação. É necessário para andar com Deus uma dedicação na entrega. Porque você lembra que dedicado é se entregar. E é necessário uma dedicação na entrega. Uma dedicação na vida sacrificial. Sabe por quê? Por que Enoque ele trouxe essa realidade de uma vida sacrificial, de uma vida dedicada no sacrifício? Porque ele é descendente de Adão. Ele é descendente de Sete, daquele que substituiu Abel. E Abel foi conhecido como aquele que deu o perfeito sacrifício ao Senhor. E pela sua descendência, por carregar a essência de Abel na sua história, ele soube ser dedicado na sua vida sacrificial. Quando a gente entende isso e traz para as nossas vidas, a gente vai entender o que está escrito em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que Enoque viveu e ele se dedicou era se oferecendo como sacrifício todos os dias. Andar com Deus exige sacrifício. Andar com Deus vai exigir de você um sacrifício diário. Enoque carregou essa essência de sacrifício nele. Enoque preservou a vida sacrificial nele. Por isso que ele tem esse título daquele que andou com Deus, porque ele soube sacrificar. Ele soube sacrificar. Andar com Deus vai exigir de nós relacionamento. Vira para o seu irmão e fala assim: relacionamento. Andar com Deus vai exigir relacionamento. Enoque, ele tinha um relacionamento profundo com Deus. Ele tinha um relacionamento profundo. Quando a gente fala sobre andar com Deus, a gente logo imagina, nossa, Enoque, ele ia ali com Deus, aí talvez ele voltava sozinho, talvez ele só falava assim, Senhor, vamos ali comigo, e ele andava com Deus. Não, irmãos. Esse andar com Deus, ele traz como essência um modo de vida. É um modo de vida. Enoque, ele não só deu passeio com Deus. Ele só não foi ali na esquina com Deus. Ele só não pegou para caminhar com Deus em algumas circunstâncias. Mas ele gerou um estilo de vida com Deus. Ele gerou um relacionamento diário com Deus. Ele gerou algo muito mais profundo com Deus. E essa expressão, andou com Deus, foi atribuída somente a 2 homens, Enoque e Noé. Apenas 2 homens na Bíblia você vai ver, que vai se referir a eles como alguém que andou com Deus. E a gente olha assim, puxa vida, meu Deus, Moisés, Davi, adorador. E assim tantos homens que passam aí na sua cabeça. Homens de atitudes marcantes, de um estilo de vida gritante na palavra. Mas a Bíblia destaca os 2. Enoque andou com Deus. Amados, isso fala de um relacionamento, de um nível de relacionamento, que está escrito aqui, que é para a gente poder alcançar isso. Tudo aquilo que está escrito não é para ler e falar que lindo, não, é para desejar esse
esse relacionamento. É Deus falando para mim e para você: olha, tá vendo esse relacionamento que Enoque teve comigo? Está disponível para você hoje. Está disponível para ser gerado dentro de você também. É um relacionamento profundo, irmãos, mas que está disponível para nós. Está disponível para ser cultivado, para ser gerado, para ser vivido com Deus. E em Romanos, vai falar, olha só, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Esse relacionamento que Enoque teve com Deus, foi tudo baseado na fé. Um relacionamento que é baseado na fé. E isso daqui é um ponto de partida para aqueles que querem começar ou se aprofundar no relacionamento com Deus. Em que você está baseando o seu relacionamento com Ele? Enoque baseou o seu relacionamento foi na fé. Enoque, ele baseou na convicção de que Deus existe. De que Deus é criador, de que é Deus que governa todas as coisas. Amados, vale destacar isso, porque a sua geração não se lembrava de Deus. A sua geração tinha se esquecido de Deus. A sua geração tinha abandonado o Criador. E o relacionamento de Enoque começou a ser construído baseado em uma fé e convicção. O Criador existe. Deus existe. Ele governa todas as coisas. Aquela essência que Deus colocou dentro de Adão começou a ser despertado dentro dele, porque na verdade não é sobre o homem, mas é sobre o Espírito que se move em nós e que testifica as verdades de Deus dentro de nós. E Deus começou testificando todas as verdades no coração de Enoque, para que a fé dele fosse o fundamento de um relacionamento profundo. Um relacionamento baseado na fé, uma convicção de que Deus existe, de que Ele é criador e de que Ele governa. Um relacionamento pela fé, baseado na fidelidade. Amados, isso daqui é muito maravilhoso e muito profundo. Porque Enoque, ele andou com Deus, ele teve esse relacionamento baseado na fé. Não foi apenas na fé de quem Deus é, mas é numa fé, na fidelidade, no caráter de Deus. Se esse homem, ele teve fé no caráter de Deus, é porque ele conhecia o caráter de Deus. Ele conhecia a essência de Deus. Ele estava tão fundamentado que ele conhecia a Deus de uma forma que nenhum homem o conhecia naqueles dias. Fundamentado no caráter, fundamentado na essência. Aí a gente começa a ver que esse relacionamento não é um relacionamento raso. Não é um relacionamento de alguém que gasta pouco tempo só lendo a Bíblia, mas é alguém que ama a tal ponto que quer conhecer a Deus atrás daquelas palavras. Mais profundo do que as letras que leem. Irmãos, para a gente gerar esse relacionamento dentro de nós vamos precisar sair do superficial no nosso relacionamento com Ele. E para isso a gente vai ter que parar de se enganar. Falar sobre os heróis da fé é chamar a gente para uma responsabilidade. É chacoalhar a nossa realidade, na verdade. Fala sobre fé. Fala sobre homens que não estão aqui apenas para ler como um marco, mas como uma inspiração que Deus deixou para nós, que é possível viver, que é possível ser realidade. E a gente quer ter um relacionamento com Deus, mas se contentar com o pouco tempo que passamos na presença dEle.
Queremos ter uma vida, queremos andar com Deus, mas nós não queremos ser profundos no nosso relacionamento. Queremos ser rasos no nosso relacionamento. Queremos apenas ler alguns versículos, um capítulo, e achar que é suficiente. Esses homens estão sendo contados para mostrar para nós, irmãos, que existe algo muito mais profundo ainda para viver. Não é um confronto para dizer para nós que, olha, tira tudo, vocês estão fazendo tudo errado. Não, não é isso. É apenas Deus mostrando para nós, olha, eu só estou abrindo um leque para mostrar para vocês que ainda existe um nível mais profundo. Que ainda existe um relacionamento mais profundo. Que ainda existe uma fé a ser alcançada. E nós precisamos nos aprofundar nesse relacionamento. Não se contente, irmãos, com pequenas leituras. Como dizem, até os ateus conhecem a Bíblia. Até homens que não se rendem ao Senhor já leu a Bíblia. Já leu o livro. Mas o que gera vida em nós? É o relacionamento, é a intimidade com o Espírito Santo. A palavra de Deus mesmo vai dizer, a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Nós precisamos sair desse nível e começar a entrar no nível de relacionamento com Deus, no nível de relacionamento com o Espírito Santo, de um nível de relacionamento mais profundo, irmãos. É para isso que Deus nos chama. É para esse tipo de andar com Deus, de relacionamento que Ele está nos chamando. Eu consigo me lembrar de Pedro, quando chega no meio daquela tempestade, e que Jesus vem andando sobre as águas, e que os discípulos olham, e eles começam a pensar, o que era aquilo? Quem é esse? O que é isso? Eles não reconheciam a Jesus pelo seu medo, pelo desespero com a tempestade. Mas então, Pedro, ele faz algo ousado. Ele diz para Jesus, se for o Senhor, deixa-me ir. E Jesus chamou Pedro, vem. E Pedro, ele foi andando sobre as águas. Mas a Bíblia vai dizer que ele deu passos, mas em certo momento ele parou e ele começou a afundar. E Jesus naquele momento, levanta Pedro. Sabe o que isso mostra? Porque o que Jesus continua procurando, amados, não são flashes de fé. É uma vida de fé. Pedro, ele teve flashes de fé, mas por um momento a fé dele se acabou. E na nossa vida também não é diferente. Temos flashes de fé, mas em certo momento parece que a nossa fé se acaba. E o que Deus está procurando? Uma vida de fé. Uma vida daqueles que são ousados, que falam, Senhor, se for o Senhor, deixa-me ir, deixa eu andar sobre as águas. Mas a minha vida e o meu andar com Deus, a minha fé nele vai me fazer permanecer andando. Aleluia. Deus procura isso. Muito mais do que flashes de fé. Deus procura uma vida de fé. Pessoas que decidam viver pela fé. Andar sobre as águas, mas não com flashes, mas com uma vida de fé. Você pode dizer amém? Porque andar com Deus, amados, é esse andar com Deus, é esse relacionamento
que vai nos transformar. Enoque, ele andou com Deus pela sua dedicação, pelo seu empenho, pela sua consagração, pela sua entrega. Mas ele também viu os benefícios desse andar com Deus. Ele viu os benefícios. Enquanto ele andava com Deus, ele era transformado. Enquanto ele andava com Deus, o seu interior era transformado. As coisas mudavam dentro dele. Ele via as coisas acontecerem enquanto ele andava com Deus. E andar com Deus, amado, nos transforma. Andar com Deus nos torna parecido com Ele. Você acha que a história de Enoque está aqui porque, assim como ele teve relacionamento ao ponto de conhecer a essência e o caráter de Deus, mas é porque ele também foi um homem justo e de caráter. O que isso significa? Que enquanto ele andava com Deus, o caráter de Deus era gerado nele. Enquanto ele andava com Deus, a justiça de Deus era gerada nele. Mas não tinha justiça na terra, mas tinha justiça dentro dele. Não tinha amor no meio do povo, mas tinha dentro dele. Porque quando nós andamos com Deus, nós somos transformados ao ponto de estar parecido com ele. De estar parecido. Eu me lembro dos discípulos com Jesus. Os discípulos ali andando, dedicando tempo com Jesus. Aqueles discípulos caminhando. Passava ano, passava um outro ano. E foram ali alguns anos andando com Jesus. Em alguns momentos você vai ver que Jesus exortava eles. Você vai assim, meu Deus, parece que esses homens nem foram mudados. Mas aí quando a gente olha, exatamente para aquele momento quando Pedro nega Jesus, aonde as pessoas começam a falar, olha, mas você fala como ele. Você fala como ele. Eles começaram a olhar para Pedro e ver semelhanças de Jesus. Sabe, irmãos, eu não sei se isso só gera algo no meu coração, mas o que eu posso almejar olhando para esse andar com Deus é desejar um nível de relacionamento a tal ponto que as pessoas olhem para mim e vejam semelhanças de Jesus, vejam algo de Cristo em mim, veja, meu Deus, você está diferente, eu vejo Jesus em você, o seu falar mudou, a sua atitude mudou, eu não sei com quem que você está parecido, puxa, mas está refletindo Jesus. Enoque, ele começou a receber isso de Deus, meu irmão. Eu imagino aquele povo tudo caído, aquele povo tudo distante, aquele povo que não adorava, aquele povo que nem sequer se importava mais em conhecer a Deus. Mas quando Enoque passava, quando Enoque conversava, eu posso imaginar a diferença que esse homem causava. Eu posso imaginar como as semelhanças de Deus gritavam do coração daquele homem. Tanto é que até a Bíblia destaca, irmãos, até a Bíblia vai destacar algo diferente na vida desse homem. Então você imagina aqueles que estavam ao redor dele. Andar com Deus nos transforma. Conversar com Deus muda a nossa maneira de falar. Sabia disso? Eu gosto muito de falar nisso. Porque eu era péssima para falar, tímida. Na Rede Tim, na época, eu recebi uma oportunidade de liberar uma palavra. E eu lembro que eu escrevi um papel com tudo que eu iria falar. E eu me lembro quando cheguei naquela reunião cheia de adolescente. E aí o pastor Gabriel falou, agora você vai ter, pode ir lá, pode compartilhar. Irmãos, meu Senhor. Eu virei descosta
virei de costas, eu fiquei de frente para o altar, de costas para todo mundo, e eu só conseguia ler o papel, eu não consegui falar, eu só li o que eu escrevi. E naquele momento eu falei para o Senhor, eu falei assim, Senhor, se o Senhor tem alguma coisa comigo para eu falar do Senhor, o Senhor vai ter que transformar isso. E sabe qual foi o segredo? Deus só me falou uma coisa, conversa comigo. E eu comecei a dedicar tempo em oração, irmãos. Eu dedicava, sabe, as minhas madrugadas em oração, meu Deus. Eu comecei a viver, sabe, a realidade que Enoque, ele começou a entrar. Eu comecei a ver que não era falar, que não era liberar palavras, mas era andar com Deus ao ponto do caráter dele, sabe, ser refletido dentro de mim. E as coisas foram indo, o pastor Ades começou a me dar oportunidade. Cantava. Lembra, pastor? E dali, eu lembro que o pastor Adson, ele me levou para um evangelismo, lá em Tocos. E ele falou assim, você vai liberar uma palavra. E eu falei assim, pastor, eu não sei o que eu vou falar. Faz o seguinte, me fala que eu vou escrever tudinho e vou ensaiar. E ele me passou a história do leilão, lembra? E ele me passou e eu escrevi a história do leilão. E eu escrevi tudo, mas eu coloquei diante de Deus. Irmãos, eu li, ensaiei, gravei. Mas eu comecei a dar os passos de fé. Eu falei assim, Senhor, eu estou andando com o Senhor. Então começa a manifestar. As pessoas precisam começar a ver o Senhor em mim. Irmãos, Enoque, ele não desejava muita coisa. Enoque, o único desejo dele era andar com Deus, era agradar a Deus. Dá para você entender isso? Gente, isso grita no meu coração, porque esse homem entrou na galeria porque ele agradou a Deus. Ele andou com Deus e o intuito do coração daquele homem era agradar a Deus. O nome dele ficou marcado porque ele agradou. A gente precisa desejar isso outra vez. A gente está se preocupando com muitas coisas. A gente está se preocupando em agradar aos homens. A gente está se preocupando, sabe, com posições que façam ser visto pelos outros. Que faça ser bem visto. De apresentar algo agradável, sabe, no exterior. A gente está se preocupando em agradar tantas coisas, agradar tantas pessoas, mas a gente está deixando essa essência do querer agradar a Deus de lado. Agradar a Deus, se você trazer para você hoje esse desejo de agradar, irmãos, isso vai começar a influenciar os seus passos. Isso vai começar a influenciar a sua fala, as suas escolhas, as suas decisões diárias. Porque agradar a Deus vai te levar a olhar todas as áreas da sua vida de forma diferente. Você vai começar a trazer a responsabilidade para si, porque não é só agradar a Deus na igreja. Não é só agradar a Deus dentro do ministério. Agradar a Deus no ministério é muito fácil, gente. Agradar a Deus, sabe, na igreja é muito fácil. O pastor Max está aqui, ele começa a direcionar o culto. Levante as mãos, adore ao Senhor. E o pastor libera a palavra, e você dá um glória a Deus, aleluia. É fácil agradar a Deus aqui, irmãos. É fácil agradar a Deus no ministério, porque você já sabe o que você tem que fazer. Eu estou no ministério de adoração, então eu tenho que dançar, então eu agrado a Deus com a minha dança. E assim sucessivamente, dentro de cada realidade. Mas quando você traz para a sua vida diária, como que você agrada a Deus dentro da sua casa, dentro do seu casamento, na criação dos seus filhos, como que você agrada a Deus dentro do seu serviço, dentro da sua faculdade, dentro da sua escola. Como que você agrada a Deus nos relacionamentos diários?
Como que você agrada a Deus nas áreas da sua vida, quando você tem que decidir aquilo que homem nenhum consegue ver? Enoque se destacou porque ele andou com Deus, ao ponto de querer agradar a Deus em todas as coisas. Em todas as coisas. E o que pauta tudo isso? Um relacionamento. Enoque andou, e esse andar com Deus exige relacionamento. E para terminar, o andar com Deus vai pedir de nós um desejo de algo muito superior. Muito superior. Enoque andou com Deus, mas os olhos de Enoque nunca esteve na terra. Os olhos de Enoque estavam em Deus. Andar com Deus vai pedir de nós um olhar na eternidade, irmãos. Aquilo que aconteceu com Enoque está disponível para nós hoje. De ser transportado, de ser mudado de lugar. Não é que Deus vai levar a gente aqui, sabe? Se Deus nos arrebatar hoje, irmãos, a gente nem sequer vai conhecer a morte. Então está disponível para nós. Mas existe algo também que está disponível para nós. É fazer o que Enoque fez e ser achado como ele achou. Na verdade, Enoque não foi achado por homem nenhum. Um andar com Deus que fez Deus tomar Enoque, ao ponto de que nenhum homem achou mais Enoque. Você está disposto a isso? A andar com Deus a tal ponto de não ser mais achado pelos homens? Andar com Deus em fé, a ponto de não ser mais achado pelos homens. De não ser mais achado pelas coisas dessa terra. De não ser mais achado por nada nessa terra, porque Ele tem, e nós devemos ter um olhar totalmente na eternidade. Quem anda com Deus aqui nessa terra, irmãos, vai andar com Deus na eternidade. Quem decide andar em fé com Deus na terra, você pode ter certeza que vai andar com Deus na eternidade. Ele decidiu andar de forma que agradava a Deus. E quem anda com Deus já não é mais achado por essa terra. Fica de pé nesse momento. A Bíblia vai dizer que Enoque não foi mais achado. Colossenses capítulo 3 vai dizer o segredo para o seu relacionamento. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olha isso agora. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Quando você decide andar com Deus, a sua vida passa a estar escondida. A sua vida passa a estar nele. Então é por isso, queridos, que muitos aqui que decidirem hoje andar em fé com Deus, agradar a Deus, você vai ter que estar disponível, queridos, a não ser mais achado pelo homem, a não ser mais achado pelas coisas dessa terra, porque você vai começar a ver que você vai ter que entrar tanto no coração de Deus, você vai ter que mergulhar tão profundo no caráter de Deus, que você vai ver que a tua vida vai estar escondida nele. A tua vida está escondida em Deus, irmãos. Então fecha os teus olhos nesse momento. Fecha os teus olhos nesse momento. Porque Deus continua procurando os Enoques desses dias. Deus continua procurando homens e mulheres que decidam andar com Ele em fé. Homens e mulheres que decidem ter um relacionamento, que querem se dedicar, se entregar verdadeiramente por esse modo de vida com Deus. Então, se você nessa noite, irmãos, está sendo impulsionado por Deus a se entregar, eu quero que você faça a sua oração nessa noite.
Eu quero que você se entregue nessa noite. Pede dedicação, pede entrega. Então começa a se entregar no seu lugar. Começa dizendo para o Senhor: Senhor, eu me entrego. Senhor, eu quero me dedicar, eu quero me consagrar. Eu quero a partir de hoje entrar nesse relacionamento que vai pautar o meu andar com o Senhor. Comece escrevendo a tua história nessa noite. Comece escrevendo a sua história de fé nessa noite. Comece escrevendo a tua história com Deus nessa noite. De ti é o que queremos mais, de ti, mais de ti é o que queremos mais, de ti.